Então, vamos, acho que começar, até por conta do limite de horário que a gente tem. Eu queria começar desejando oficialmente muito boa noite a todos e a todas. Eu sou Suzana Cremasco e em conjunto com o professor Eliade, a professora Carolina Uzeda, o professor Eduardo Talamini, que deve estar chegando, e a professora Clarice, a gente vai dar início à 12ª sessão do Torradas do IBDP, que na noite de hoje vai debater o tema de prova por declaração de parte e procurar responder se a parte pode requerer seu próprio testemunho e qual a força dessa evidência. E para que a gente possa debater o tema, a gente tem a imensa alegria de receber o professor Paulo Osternac Amaral, que é advogado, pós-doutor em Direito Processual pela Universidade de Lisboa, doutor e mestre em Direito Processual pela USP, professor em cursos de pós-graduação em Direito Processual Civil e Arbitragem, e autor de várias obras sobre arbitragem e direito probatório, com especial destaque para o livro dele de provas por declarações de parte, que vai para a 2ª edição. E o professor Paulo é o nosso expositor da noite. E para debater com ele, o professor Zé Rogério Cruzitucci, que é titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ex-presidente da ASP, advogado, acima de tudo, mestre de todos nós, né, professor? E a professora Clarice Lara Leite, uma das nossas coordenadoras aqui do Torradas, que é professora livre-docente, doutora e mestre em processo civil pela USP, diretora jurídica da ASP e advogada. Eu queria agradecer tanto ao professor Zé Rogério, quanto ao Paulo, quanto à Clarice, e a todos aqueles que estão conosco, e sem maiores delongas, passar a palavra ao Paulo para a sua exposição inicial, e na sequência ele recebe as torradas do professor Zé Rogério e da professora Clarice Leite. Paulo, por favor, obrigada mais uma vez pela sua presença conosco. Obrigado, Suzana, pela gentil apresentação, é uma honra estar aqui. Eu que, salvo engano, participei das primeiras torradas no escritório da professora Tereza Rudalvin, lá por 2015, alguma coisa assim, e muito me honra voltar a ser torrado aqui por pessoas que eu tanto admiro. Farei uma brevíssima exposição sobre o tema, só para situar quem eventualmente não conheça muito bem essa temática. Quando eu gosto de falar sobre prova por declaração de parte, eu costumo começar a explicar por que eu escolhi esse tema, por que eu fui estudar isso. Tem dois eventos que sempre me chamaram muito a atenção e que me cativaram a começar a investigar um pouco mais essa disciplina. Primeiro é a ideia de que o sujeito presta um depoimento de parte, presta um depoimento pessoal e não confessa. Então, a ideia de que ele teria que confessar para se extrair algum resultado útil do depoimento de parte. E eu sempre me perguntei, imagine a parte que comparece perante o juiz, às vezes presta um depoimento de horas e não confessa. Eu não vou poder aproveitar nada do que o sujeito falou, muito embora fosse relevantes as informações que ele trouxe, eu não vou poder aproveitar nada do que ele ali disse. Esse é o primeiro ponto que sempre me chamou a atenção. E o segundo ponto que sempre me chamou a atenção derivou de um caso que eu tive, que eu costumo chamar de caso Infraero. Nós fomos contratados para ajuizar uma ação contra a Infraero, uma empresa de limpeza que fazia a limpeza do aeroporto de Viracopos. E a discussão lá era se tinha havido ou não um descumprimento contratual por parte da empresa contratada. Pois bem, tínhamos documentos que diziam que a parte autora, que era a minha cliente, não tinha descumprido aquele contrato e ajuizamos uma ação perante a Justiça Federal de Campinas para demonstrar que as retenções de pagamento promovidas pela Infraero eram ilegais, porque não teria havido nenhum tipo de descumprimento contratual. O processo prosseguiu e, na fase de especificação de provas, a Infraero pede a oitiva da representante legal da minha cliente. Né? E eu não vi problema nenhum, porque os documentos eram favoráveis, até impugnei para tentar não perder tempo numa audiência, não deu certo, e a cliente ficou desesperada. Era uma senhora, representante legal, era dona da empresa,
E ela ficou apavorada, nunca tinha entrado num fórum, e eu fui acalmando, dizendo, não tem problema nenhum, a senhora vai lá e vai dizer a verdade, todos os documentos estão em nosso favor, rigorosamente nem precisaria a senhora comparecer lá, mas não vai ter problema nenhum. E se tem uma coisa que o juiz sabe fazer bem, é a audiência, o juiz é experiente. Então, o juiz, ele pesca no ar, normalmente, né, se a parte tenta fazer algum tipo de distorção da realidade. O juiz, ele é traquejado para fazer isso. E ela foi se acalmando e deu tudo certo. No dia da audiência, ela ficou tranquila. Daí, no dia da audiência, ela foi a Campinas, ela não era de lá, e novamente ela estava desesperada. Eu fui acalmando-a, dizendo a mesma coisa, e então chegamos para a audiência. E, de fato, o juiz era um sujeito mais experiente, dava para ver que ele era um juiz de primeiro grau, mas ele estava ali na boca para ir para o tribunal, com certeza, porque ele já tinha um perfil de juiz de muito tempo em vara federal. E o juiz começou a conduzir muito bem a audiência, muito bem, e começou elogiando muito a cliente, que de fato tinha criado uma empresa do zero, sozinha, e conseguiu adquirir contratos muito grandes de prestação de serviço, mediante licitação, no Brasil inteiro, fazer limpeza de aeroportos, o que é um serviço bastante complexo. E, no decorrer da conversa, qual não foi a minha surpresa, o juiz, quando estava mais ou menos na metade ali da arguição dele, do bate-papo dele, ele muda o semblante e chega no ponto. Ele dá uma pancada na mesa, aponta para a cliente e diz: a senhora não pode mentir, eu vou perguntar uma única vez, a senhora descumpriu ou não descumpriu o contrato? E ela falou assim: eu descumpri, mas foi só um pouquinho. Essa admissão custou ela mais de R$ 1 milhão. O juiz qualificou isso como confissão, e ela, se tinha direito, não me lembro agora, de receber, sei lá, por exemplo, 3 milhões, ela recebeu 2 milhões. Quando foi o nosso trabalho de apelar ao TRF aqui da terceira região, para tentar dizer que aquela admissão não caracterizou confissão, pelo simples fato de que é uma pessoa que não domina o conteúdo jurídico. Então, para ela chegar depois das 9 horas da manhã no aeroporto, ela está descumprindo o contrato. Para ela, isso é inadimplemento. Porque na cabeça dela, muito embora não tenha previsão contratual, chegar mais tarde é uma coisa que está errado. Então, era isso que nós tentamos e conseguimos reverter aqui no TRF da terceira região. Então, são os dois casos que me chamaram muita atenção. Olha a trabalheira que deu por conta de um depoimento de parte que não era nem necessário. Então, vejam o problema que deu. Então, isso que me motivou a estudar o tema. E qual que é a consequência prática de estudar a prova por declaração de parte? Já vamos chegar lá para ver exatamente o que é isso. Paulo, dá licença, aí é um problema de língua, né? Quem tem a língua grande, quem não segura ali. Se o problema da sua cliente era a língua só. De fato, ela se traiu pela língua, exatamente. E por que me parece relevante estudar um tema como esse? Nós temos um país continental, e não é nenhum clichê, não é nenhuma novidade para nós aqui, é um país continental, advogados com formações distintas, e que muitas vezes esses advogados não me parece que consigam fazer um recorte adequado da história que o cliente lhe conta. Então, o cliente vai lá e despeja uma história gigantesca no advogado. Qual que é a habilidade do advogado? Filtrar isso, separar o que é relevante e colocar na petição inicial. É essa a grande oposição de alguns professores, doutrinadores, para que se admita a prova por declaração da parte, a própria parte requerer a sua oitiva. Tudo que ela teria para falar já está na petição inicial, dizem alguns. E me parece uma solução bastante simplista para um tema que me chama a atenção em alguns momentos pela complexidade. Um outro aspecto que torna o tema relevante é a insuficiência do regramento do depoimento de parte no Brasil. O artigo 385 diz: cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte. E, historicamente, se interpretou isso como o autor pedir o depoimento pessoal do réu e do réu pedir o depoimento pessoal do autor. A outra parte seria a parte integrante do outro polo processual.
A doutrina foi evoluindo, a jurisprudência caminhando junto, e passou-se a admitir o requerimento da outra parte, ainda que figure no mesmo polo. Então, isso é muito comum nas ações de improbidade administrativa, em que eu peço a oitiva do meu corréu, e caso ele, nesse caso, um dos resultados possíveis é a confissão, caso ele confesse, talvez ele diminua ou elimine a minha responsabilidade por aqueles fatos que estão sendo ali narrados. E, paralelamente a isso, a gente tem a vedação do Brasil de a parte figurar como testemunha no processo. Então, a parte não pode figurar como testemunha, tem vedação legal expressa. Então, esses são os ingredientes no Brasil que me parecem relevantes para a gente chegar numa construção teórica para se admitir ou não a prova requerida pela própria parte. E o que aconteceu na Europa, que foi o tema inicial para eu estudar? O tema surgiu com vigor na Europa, em tempos recentes, com o caso Dombo. Caso Dombo-Bier, em 1993, o tema foi submetido ao Tribunal de Direitos Humanos, ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos. O que aconteceu nesse caso? A empresa Dombo, uma empresa privada, obteve um aumento de crédito perante o Banco da Holanda. Então, ela requereu verbalmente uma extensão, um aumento da linha de crédito, e isso foi concedido verbalmente. Na hora de cumprir, o banco ignorou aquele acordo verbal. O caso desembocou no judiciário holandês, e o que aconteceu lá? Só se admitiu a oitiva no processo do representante do banco. Por que só se admitiu o representante do banco? Porque esse acordo verbal foi celebrado em portas fechadas. Só existiam duas pessoas presentes, o representante do banco e o representante da empresa. Por que no processo judicial, lá na Holanda, só se admitiu o representante do banco? Porque o representante do banco era um funcionário. E como funcionário, ele não tinha poderes de representação do banco, então ele não agiu como parte e figurou, portanto, no processo como testemunha. Já o representante da empresa tinha poderes de representação da empresa, então ele era a própria parte. E como lá não se admitia, naquele tempo, o depoimento da própria parte, eles requereram a própria oitiva do representante legal, e isso foi indeferido. O tema foi submetido ao Tribunal Europeu, e o Tribunal Europeu anulou essa decisão do judiciário holandês, dizendo que esse desequilíbrio na posição das partes no processo lá na Holanda violou uma exigência de fair hearing, em que houve um desequilíbrio na paridade de armas. Então, esse virou o paradigma do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, e que passou a ser seguido, essa tese de necessidade de paridade de armas probatórias, passou a ser seguido por diversos países europeus. Isso parece ter impactado na alteração legislativa promovida em Portugal, a reforma do CPC português, que aconteceu em 2013. Foi inserido lá o artigo 466 do CPC, do atual CPC português, que prevê que as partes podem requerer, até o início das alegações orais em primeira instância, a prestação de declarações sobre fatos que tenham intervido pessoalmente ou de que tenham conhecimento direto. Então, o que se passou a admitir em Portugal? Não se sabe, e nas pesquisas que eu fiz, é difícil entender se eles se basearam ou não nessa decisão do Tribunal Europeu. A professora Paula Costa Silva entende que não, ela acha que não teve nenhuma influência, é uma mera coincidência mesmo. Eu analisei os debates legislativos prévios à edição dessa regra e ninguém fala desse caso Dombo, ninguém fala, mas fato é que dá para extrair dali talvez uma inspiração, ainda que inconsciente, do legislador português. Qual é a grande mudança? Qual é o rompimento na questão probatória no sistema português? Primeiro, a possibilidade de a parte requerer a sua própria oitiva. Existe ainda, em Portugal, a vedação a que a parte requeira, que funcione como testemunha. Ainda existe isso lá.
a ideia foi permitir que a própria parte requeira a sua oitiva com função probatória, e isso pode acontecer, inclusive, no momento posterior aos articulados, a fase postulatória deles, é onde eles requerem naturalmente as provas. E a gente também. Então, a ideia é que a prova funcione como algo quase que subsidiário. Então, se o sujeito, durante a audiência, antes das alegações finais, que eles chamam de alegações orais em primeira instância, as alegações finais orais em audiência, antes de começar as alegações orais, se o sujeito perceber que as provas produzidas até então, inclusive as orais, testemunhais, etc., produzidas na própria audiência, não foram suficientes na visão do advogado e da parte, o sujeito pode requerer até aquele momento a produção de uma prova adicional, que é a própria parte comparecer perante o juiz e narrar ali, com função probatória, prestar suas declarações. O juiz também pode, e são discussões que existem lá em Portugal, se o juiz poderia ou não determinar de ofício, porque a regra do 466 do Código de Processo Civil Português diz que as partes podem requerer. As partes podem requerer e completa a doutrina. E o juiz pode determinar, com base nos poderes inquisitórios, como dizem os portugueses, né, nos poderes probatórios do juiz. Mas a parte, quando requer o seu comparecimento em juízo lá, ela se comporta como um depoente, como qualquer outro depoente. Ela tem deveres de cooperação, ela não pode se recusar a responder o que quer que seja, ela não pode enfim, promover nenhuma conduta não cooperativa. Ela tem que cooperar e, obviamente, que a prova pode, inclusive, ser valorada contra ela, princípio da comunhão das provas. As provas, depois de encartadas ao processo, quando forem produzidas, o resultado delas aproveitará a quem a narrativa, enfim, aproveitar na interpretação, ali na valoração do juiz. Qual é o risco de se requerer esse tipo de prova lá? E já me encaminho para o final. Lá em Portugal, o grande impasse hoje é uma questão estratégica. Eles entendem que se a parte requerer essa prova só na audiência, que é o momento limite para se requerer essa prova lá, isso revelaria uma fragilidade. Ninguém pediria uma prova se o sujeito está convicto de que suas provas são robustas o suficientes para ele vencer a causa. Então, eu acabei sugerindo no meu trabalho que, para evitar esse tipo de desconfiança, que é um temor meramente subjetivo, que a parte requeira essa mesma prova desde o início. Requeira lá nos articulados junto com as outras provas. E se o sujeito não desejar produzir essa prova mais adiante, ele que desista. Isso é permitido, não teria problema nenhum. Seria uma solução pragmática para contornar a eventual desconfiança em relação ao pedido tardio dessa prova. E no Brasil? Como que nós requereríamos uma prova como essa, considerando que o Brasil veda que a parte funcione como testemunha e não existe previsão legal para que a parte requeira a sua própria oitiva? Eu consigo imaginar 3 hipóteses. Primeiro, e mais tranquilo, admitir como prova atípica. É uma prova que não tem previsão legal, mas que é compatível com a lei, não viola nenhum preceito ético, então não me parece difícil de admitir que a parte requeira a sua própria oitiva e compareça em juízo para prestar as suas declarações, o seu depoimento. Se não quiser enquadrar como prova atípica, por uma interpretação sistemática também parece possível, porque cá entre nós, afirma-se no Brasil a existência de um direito à prova, um direito fundamental à prova, um direito constitucional à prova extraível da cláusula do devido processo legal, na perspectiva do contraditório e da ampla defesa. O princípio do livre convencimento motivado permite ao juiz valorar todo e qualquer elemento que seja apresentado no processo. O juiz vai dar o peso que ele merecer. Então, aquela ideia de o sujeito só vai ser ouvido como informante, não como testemunha. O juiz vai valorar e vai dar o crédito que merecer aquela narrativa que for prestada. Aqui, a parte se submeteria a essa mesma baliza. E, por fim,
Se a parte não pode ser admitida como testemunha, mas ainda assim ela pode ser ouvida, independentemente de compromisso. A gente tem previsão no 447, parágrafo 5º do Código, em que se admite que testemunhas impedidas ainda assim possam, em alguns casos, prestar o seu depoimento. Então, me parece que a conjugação dessas regras permita que a parte não só compareça e preste o seu depoimento, como seja valorada pelo juiz, e o juiz atribua o peso concreto que reputar adequado no contexto probatório que ali aparecer no processo. Essa é a segunda hipótese. A terceira e última hipótese, por negócio processual. Não vejo problema de as partes convencionarem que elas poderão requerer a sua própria oitiva em juízo. Não vejo problema nisso, me parece compatível com a liberdade, com a disponibilidade das partes, e hoje se admite com base no artigo 190 do Código de Processo Civil. Então, eram essas brevíssimas ponderações, agradeço a atenção e fico à disposição das torradas. Obrigada, Paulo. Excelente a sua exposição, além de interessantíssima, inclusive com os casos práticos, né, que dão ensejo ao estudo do tema, que mostra que a gente deve se debruçar sobre ele. E quero passar a palavra ao professor Zé Rogério para as considerações dele. Professor, por gentileza, o senhor fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigada por estar conosco na noite de hoje. Imagina, Suzana, eu que agradeço também as palavras gentis que foram feitas sobre a minha pessoa. Eu quero dizer que esse livro do Paulo, quando eu recebi, e cumprimento o Paulo também, assim como todos, na pessoa do Paulo, agradeço o convite da Clarice, mas eu quero dizer que quando eu recebi, há já algum tempo, o livro do Paulo, eu me lembrei de algumas coisas do passado. De fato, hoje, há uma dificuldade, eu comentava com colegas, uma dificuldade acentuada de trazer temas novos. Essa carência, vamos dizer, mostra que, não que a dogmática esteja completa, mas mostra uma evolução. Aqui no Brasil, mesmo depois do Código de 2015, nós vemos que são poucos os institutos que deixaram de ser examinados de uma forma não superficial, mas mais aprofundado, né? Se nós formos ver toda a questão, a revisão da antecipação da tutela, da prova, a produção da antecipação da prova sem urgência, dos precedentes, a valorização da jurisprudência, quer dizer, nesses poucos anos houve, eu não vou dizer saturação, porque sempre há escaninhos, sempre há vertentes que ainda se encontram na penumbra. Então, quando nós vemos um tema que aparentemente é novo de fato, traz, naturalmente, para quem tem a satisfação de estudar de uma forma mais aprofundada a matéria que nos ocupa, no caso, o direito processual civil, então acaba realmente sendo convidado a refletir. E eu me lembrei, apesar de há muito tempo não ter reexaminado, revisitado essa temática, o tema não me parece propriamente novo. Na dogmática moderna, por conta desse caso Dombo e pela inserção do artigo 466 em 2013, apesar do Miguel Teixeira de Souza já falar, quando ele escreveu na Cooperação, antes mesmo do Código de 2013, o Miguel Teixeira tem um artigo importante sobre as alterações, se não me falha a memória, de 1998, porque os portugueses mudaram em 4 vezes o código. E eu tenho visto em dissertações, tal, citação não da reforma de 2013, mas da reforma de 2008, às vezes da reforma de 2005 e às vezes da reforma, essa também, 1999. Então tem que tomar cuidado, porque, inclusive, a ordem dos artigos foi mudada, sobretudo na edição de 2005, 2006. Bom, e eu digo que não é novo, porque, pela perspectiva histórica, era a parte que, sem advogado, que apresentava as suas razões. O advogado só veio mesmo, como honor, como uma pessoa mais estudada,
sob a égide do direito romano, e aí, então, ele fazia aquilo sem o pagamento, era pro bono, geralmente filhos de pessoas que tinham recursos financeiros suficientes, e mais tarde, na época clássica, é que passa a ser, então, remunerada a secular, milenar atividade do advogado. Era a parte que fazia a sua defesa, era a parte que mostrava, revelava as suas impressões, e isso veio em boa parte da Idade Média, e que a parte podia, sem advogado, se ela tivesse condições de fazer a sua própria defesa, mais do que isso, de declarar perante a parte contrária e especialmente perante o juiz como os fatos tinham ocorrido sob a sua ótica. E eu quero dizer que esta praxe foi mais acentuada no sistema do common law, particularmente na Inglaterra. Porque na Inglaterra, durante uma boa parte da Idade Média, aquela história da época do João Sem Terra, no século XIII, começo do século XIII, e o direito de ser ouvido, the right to be heard in the court, tal, isso aí vem, a rigor, não ouvido pelo seu advogado, mas ouvido pessoalmente. Então, não tinha requerimento, não tinha nada. A parte se apresentava em juízo, assim como no velho direito romano, na Inglaterra, nos tempos primevos, também dessa parte, desse modo que o processo se desenrolava. Mas, mais do que isso, já no século XX, não é bem uma tradição, nós vamos ver já no sistema que, evidentemente, nós conhecemos, sempre houve a possibilidade da parte, não de requerer, mas da parte ser ouvida em juízo. Aqui no Brasil, quem estudou esse tema, poucos estudaram, foi o professor, nosso colega da PUC, o João Batista Lopes. Ele tem um artigo na Revista de Processo, uma das primeiras, que era o interrogatório ad clarificando, que era a expressão que o Liebman usou, e antes do Liebman, o capelete, que não se confunde com o depoimento pessoal. E o nosso código, quando o Liebman anota as instituições de que ofenda, já no Código 39, e mais, no Código 39, o Liebman, então, anotando naquela edição formidável, fazendo uma comparação. E o Liebman mostra ali que ele tinha conhecimento do direito lusitano também, o que é raro para o jurista italiano. Então, ele fez comentários formidáveis ali. E ele fala do interrogatório ad clarificando, em contraposição ao depoimento pessoal. E o Código de 73 adota expressamente, no artigo 342, o juiz pode, de ofício, em qualquer estado do processo, determinar o comparecimento pessoal das partes a fim de interrogá-las sobre os fatos da causa. E o 343, quando o juiz não o determinar de ofício, compete a cada parte requerer o depoimento pessoal. Ora, no artigo anterior, no 342, está o interrogatório ad clarificando, o interrogatório livre, sem a pena de confesso, que não é propriamente do que nós estamos tratando. Mas, se o interrogatório é livre, há de influir na convicção do juiz, porque senão não teria sentido o juiz de ofício convocar a parte para ouvi-la sobre um ponto obscuro, sobre uma questão particularizada. Então, a meu ver, embora não sujeita a pena de confesso propriamente dita, alguma convicção o juiz, no nosso sistema atual, há de extrair. O Código em vigor, no 385, só se copiou, ou transplantou, o artigo 343. Então, numa primeira vista, numa mirada apressada,
há de se dizer, então o legislador nosso não manteve o interrogatório livre ou o interrogatório ad clarificando. Mas há aí um equívoco, porque se nós formos no artigo 139, inciso 8, do 139, inciso 8º, nós vamos ver que está escrito o seguinte: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe, está no caput do 139, inciso 8, determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá, isso ele inovou em relação ao artigo 342 do Código Revogado, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Pois bem, partindo desse aspecto, há demonstrar que esta matéria, de um modo ou de outro, com consequências parcialmente diferentes, revela que o nosso legislador tem consciência, e isto é muito importante, que não há pessoa mais bem informada do que a parte, não é, sobre os fatos da causa. Então, é muito plausível, eu não vejo nenhuma, eu diria, novidade, mesmo que não se baseie, como o Tribunal Constitucional Europeu, ao julgar o caso Dombo, na simetria da posição processual. Eu entendo que, se o juiz pode, as partes podem provocar, como tem acontecido na arbitragem. Eu vejo na arbitragem, porque nós não estamos ali com os grilhões da legislação, nem por isso não se aplica o Código de Processo Civil. Eu fico com um pouco não vou dizer ojeriza, mas um pouco melancólico de ver os arbitralistas puros. O código não pode, claro que o código é a guia, o guia mestre, porque como é que nós vamos apurar a causa de pedir, o pedido, as exceções materiais, se não for à luz do Código de Processo Civil? Há uma flexibilidade que se confunde com flexibilidade material. Há uma flexibilidade formal na arbitragem, mas nem por isso é o samba do crioulo doido. Quer dizer, o código rege, ainda que não se cite os dispositivos, o Código de Processo Civil rege o processo arbitral sobre o seu aspecto, a sua vertente lógica, né? A espinha do processo, a oitiva, como é que se colhe os depoimentos, como é que se argue a suspeição, enfim, isso até por referência expressa, remissão expressa na lei de arbitragem. Mas o que eu quero dizer é que há uma interação, uma via de mão dupla, e eu acho que o jurista com a cabeça mais aberta não pode fechar os olhos para essa situação de mão dupla, a experiência que se colhe no processo estatal para ser bem aplicada na arbitragem e a experiência que se colhe no processo arbitral para ser usada, para ser utilizada com maior proficiência na esfera estatal. Então, para mim, não é novidade. Agora mesmo tive um caso em que o contrato era específico. O contrato, o CEO tem formação jurídica e também é administrador de empresa, foi ele que participou, ele é que combinou, era um problema de proveito econômico, as partes trataram no momento por e-mail e depois pessoalmente. Então, ela queria vir perante o tribunal arbitral para dizer que proveito econômico, naquele caso, era a entrada no caixa da empresa contratante da banca de advocacia e mais, foi alterada a redação e ele queria. Então, é como se fizesse um repto ali na frente o juiz irá, com base nisso, reputar a veracidade, como o Paulo colocou muito bem nesse livro seminal dele aqui na nossa
literatura processual, um livro importante, não na extensão, mas no conteúdo, que ele examina a fundo e traz, como nós vimos, numa síntese, não é? Como acaba sendo um instituto ou uma situação processual que merece reflexão. Então, vejam, na arbitragem, muitas vezes a parte requer a oitiva, sem problema algum, a outra parte pergunta, o tribunal arbitral pergunta e tal, porque a busca de uma finalidade, que é a busca da verdade, é igual, seja no processo estatal, seja no processo arbitral. Só que não é a regra. Não é a regra, porque, como o Paulo colocou também, eu entendo que é um meio atípico. Numa situação, esse interrogatório livre, ou melhor dizendo, a prova por meio de declaração da própria parte pode ser feita, inclusive, por escrito e ser juntada aos autos. Nós estamos aqui pensando no processo oral, na oralidade, naquela expressão kiovendiana, mas ela pode ser juntada por escrito, sob a fé do grau da pessoa que está fazendo a declaração. Então, eu vejo, não assim, eu não tenho nenhuma, não sou refratário a isso, não. Eu acho importante, vai depender aí do tirocínio, da estratégia, da aptidão, do talento do advogado. Quer dizer, o advogado pode, eu nunca vi, mas ele pode juntar a declaração da parte por escrito. Se pode por escrito, e impossível do juiz determinar o desentranhamento, pode também, sobretudo quando for um assunto técnico, sobre uma patente, sobre quer dizer, que a parte traduz em miúdos por juiz, tudo bem, tem o perito, mas a parte tem esse direito. Ela participou da constituição dos fatos e ela sabe porque o litígio foi deflagrado melhor do que ninguém. Então, não vejo, nós temos que caminhar para isso. Só que eu disse que em situações excepcionais, não pode virar isso que a parte vem, porque isso aí é o depoimento pessoal. Então, são, em alguns casos específicos, eu até fiz uma anotação aqui, que não depende do interesse da parte, mas o deferimento do juiz para inquirir, ou para a parte declarar, e sob a inquirição do juiz e tal, exatamente naquelas hipóteses em que ele é senhor do conjunto probatório. Quer dizer, são fatos que ele, melhor do que ninguém, ele não vai dizer, não, eu não estava em excesso de velocidade e tal, eu não tinha bebido, porque isso há outras situações, outros meios de prova que demonstram isso. São fatos peculiares, dependendo da hipótese concreta, que o juiz, a meu ver, poderá deferir, com base no 139, inciso 8 do Código de Processo Civil, com base no princípio da cooperação. Eu vejo que isso é importantíssimo. Nós estamos numa época aqui de cooperação, não pode ter obstáculo para a busca da verdade, assim como eu disse que é mais satisfatório, nesse particular, o processo arbitral, pela liberdade formal, não material. Estou dizendo material, porque eu tenho visto casos de arbitragem. Não, o próprio tribunal fala, não, na arbitragem pode, nessa altura, apresentar uma nova causa de pedir, um novo pedido. Não, o princípio da substanciação prevalece na arbitragem também, nas alegações iniciais e na contrariedade ou nas alegações iniciais contemporâneas, deduzidas contemporaneamente. Quer dizer, tem uma delimitação material importante na arbitragem. Nosso sistema arbitral prevê a substanciação, ou seja, os regulamentos das câmaras são enfáticos nesse particular, dizendo que não é possível mais, depois da apresentação, da fase postulatória, em última análise, não é possível mais a apresentação de nova causa de pedir e novo pedido. Mas, em se tratando de matéria probatória, vejo que é muito plausível e muito factível a declaração das partes
até porque, de uma forma não tão clara quanto a redação do artigo 466, o Código de Processo Civil de 73, e, em particular, que nos interessa, o Código de Processo Civil, que até separou dessas declarações com depoimento pessoal, no artigo 139, como eu disse, repito, inciso 8º. Tem um problema só, que difere, é que o código, fora do momento apropriado de instrução probatória, em que se produz o depoimento pessoal, quando ele não foi produzido ad perpetuum rei memória, para obter, não é bem o escopo é para buscar a verdade. E se a pessoa confessar em detrimento do seu próprio direito, muito que bem. Se não, o depoimento pessoal serve como uma própria declaração da parte, embora com conotação diferente no Código de Processo Civil. O Paulo estava dizendo exatamente isso, com outras palavras. Quer dizer, e se não confessar? Bom, a maioria das vezes não há a confissão mesmo, embora o escopo clássico é de buscar a confissão como meio de prova, nem sempre há, como nós sabemos, uma confissão. Então, o juiz vai aquilatar, assim como ele aquilata a declaração da parte na formação da sua convicção. Ele não vai poder, à luz do que está escrito no 139.8, ou seja, que a declaração da parte nesse interrogatório ad clarificando não implica a confissão, não é? Assim como o depoimento pessoal, que não a confissão, pode servir de fundamentação do raciocínio, da ratio decidere, no que toca aos fatos. Não, a parte, no seu depoimento pessoal, disse isso, o que disse isso assim, que reforça a veracidade dos testemunhos de fulano. Então, vejam que é uma questão aí de perspectiva. Eu vejo essa declaração das partes no artigo 139, inciso 8, se o juiz pode, se o juiz tem o poder de determinar, nada obsta que a parte requeira, é uma questão, como eu disse, de habilidade e de estratégia do advogado. Não é comum porque a nossa doutrina não explorou. Por isso que eu, no começo, disse que há determinados temas que estão, por demais, examinados no nosso direito. Mas há outros, não sei se menos importantes, mas que ficam aí obumbrados, e por isso que o livro do Paulo, quando nada tem, eu digo quando nada, porque ele escreveu numa pesquisa de pós-doutoramento em Portugal, mas traz uma contribuição que tem um valor intrínseco, que eu diria, significativo para nós, senão nós não estaríamos aqui. Quer dizer, não tem instituto é mais importante, menos importante, há os institutos clássicos. E outros mais novos, embora, como eu disse, não é propriamente uma novidade, é que ele foi, então, positivado no 466 do Código de Processo Civil português. Mas nós temos no nosso direito, não sistematizado como no Código de Processo Civil português. Mas isso não significa que não seja possível, que haja um obstáculo entre nós para que o juiz aceite a oferta da parte ser ouvida, ou então, como aí é a letra da lei, no 139.8, determine que a parte compareça em juízo, em contraditório, naturalmente, com a presença e intimação da outra parte, para extrair alguns aspectos que não restaram claros por juiz, sobretudo, a meu ver, em matéria que guarde alguma peculiaridade, seja no direito das obrigações, seja no direito das coisas, mas particularmente no direito de família. Se nós formos conversar com os advogados especialistas em direito de família, eles vão dizer que é muito comum a mãe do menor, a representante do menor, o menor representado pela sua mãe, a mãe, eles vão falar, mas não é a parte e tal. Ou o juiz, a pedido da advogada do menor, a pedido, deferir
o que é diferente por ele ser menor? Deferir que ele, menino de 13 anos, 12, exponha em juízo o problema peculiar daquela questão de família, seja de guarda, seja de alimentos, e seja numa própria separação em que o juiz ouve as declarações, a requerimento, às vezes, da advogada quer dizer, a requerimento da autora da ação de divórcio, ou ao contrário, é sem forma figura de juízo. É pela natureza do objeto do processo é que o juiz, então, defere. Isso não vou dizer que é comuníssimo, mas matéria de fato, na intimidade do casal, melhor do que ninguém para explicar a situação, são as próprias partes, ouvidas de ofício pelo juiz ou a requerimento, respectivamente, dos seus respectivos patronos. Então, é uma questão que merece, sim, a nossa atenção. Eu não me preocupo tanto pelo momento processual em que pode ser produzido. Eu entendo que até antes não fazendo a barreira que a barreira temporal que o Código de Processo Civil português faz, mas eu entendo que até antes, até quando os autos estão conclusos para a sentença, o juiz pode determinar a oitiva. Não a parte requerer, que aí já está fora, vamos dizer, daquele contexto da fase instrutória. Mas eu não vejo, eu repito, com nenhuma reticência a aceitação no nosso sistema de uma forma, eu diria, mais clara, porque positivado, diferente um pouco do que está no 466 do Código Português, mas antes do 466 nós já tínhamos o Instituto no artigo 342 do Código de 73. É isso que eu tinha a dizer e não pretendo me estender para trazer outros aspectos ligados assim e a demonstrar que o Paulo não foi torrado em momento algum. Não é? Muito obrigado pela atenção dos senhores. Obrigada, professor Zé Rogério. Quero dizer que o senhor sempre abrilhanta o evento, inclusive fazendo essa interseção, que particularmente para mim é muito cara com a arbitragem. A experiência que a gente tem aqui nos procedimentos arbitrais é que realmente costuma ser uma experiência muito rica quando o tribunal arbitral acolhe esse pedido de uma atenção especial na oitiva das partes nos seus respectivos depoimentos, porque realmente talvez ninguém melhor do que elas tem um retrato do conflito que contém nuances que muitas vezes não estão nas petições que foram apresentadas pelos respectivos advogados, né? Então, eu acho que se essa oitiva ela é bem feita, eu acho que ela acaba trazendo um enriquecimento para o quadro probatório constante do processo ou da arbitragem, que é muito interessante, mas queria ouvir o Paulo sobre as considerações do professor Zé Rogério. Paulo, por favor. Então, agradeço a aula, todos aprendemos sempre com o professor Zé Rogério aqui, e tenho pouquíssima coisa para dizer a respeito agora em contribuição aqui. O direito de família, de fato, professor, é um exemplo que eu sempre tive em mente, e ele chama muita atenção, porque existe previsões, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente, em que o menor, num processo, por exemplo, de adoção, ele deve ser ouvido. Então, nos casos, enfim, de divórcio, como o senhor mencionou, e outros tantos casos, destituição do poder familiar, tem um texto muito antigo do Barbosa Moreira, né, numa coletânea de pareceres, lá atrás, em que ele conta a história de uma criança que passou a tarde no tribunal com o desembargador, e o desembargador precisava decidir com quem que a criança ia passar as férias, se era com o pai ou se era com a mãe. E aí ele falou, ninguém melhor para ouvir sobre o sistema criança, e ficou a tarde inteira com a criança no Tribunal de Justiça, e chegou à conclusão, e foi lá, pagou sorvete para a criança, ele conta a história, e daí no final das contas ele perguntou, com quem você quer passar suas férias?
com o seu pai ou com a sua mãe? Falou, não, com meu pai eu não quero, porque minha avó é uma megera, eu prefiro passar com a minha mãe. Então, aí ele conseguiu extrair diretamente talvez da pessoa mais interessada ali, do sujeito que ia ser afetado, ele extraiu a informação direto da criança, né? Uma prova, ele coloca lá como uma prova atípica, ele qualificou, o professor Barbosa Moreira qualificou essa informação advinda como uma prova atípica. Então, agradeço e retorno a palavra para a nossa, enfim, para quem? Para a doutora Suzana. Obrigada, Paulo. Na verdade, para a professora Clarice, que se segue ao professor Zé Rogério nas suas considerações. Clarice, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui conosco. Obrigada, Suzana. Boa noite, Paulo, novamente. Boa noite, professor Tucci. Boa noite, colegas doutoradas, colegas que nos honram com sua presença, o querido Renato Beneduzzi, Fábio Peixini, o Gabriel Righetti, que eu vejo aqui também, que é um grande especialista em direito probatório, foi aluno do Tarufo. Então, é uma alegria tê-los aqui conosco. Para discutir esse tema que é tão interessante, né? Eu fui retomar as minhas glosas aqui ao Capelete, não as glosas de Acúrcio, que abrilhanta a estante do Beneduzzi, e aí eu achei um trechinho em que ele fala que para humanizar o processo é preciso voltar a atenção do juiz para o fato. Né? Esse livro do Capelete maravilhoso, ainda extremamente atual em diversas questões, e essa é uma delas, né? Ele chamava a atenção para o valor que se pode atribuir no sentido de uma declaração de ciência, não de uma declaração de vontade, para as declarações das partes. O professor Tucci muito bem lembrou disso, o professor Dinamarco já defendia também, o Paulo menciona isso no livro, né, a possibilidade de valorar positivamente o depoimento pessoal, mas é muito importante analisar isso sistematicamente, talvez, como observa o Paulo no seu livro, positivar, né? A positivação traz ganhos, sem dúvida alguma, embora eu concorde plenamente com o professor Tucci de que é possível isso no nosso ordenamento, a positivação traz inegáveis ganhos. E eu gostaria aqui de fazer um bate-bola aqui, apresentar algumas questões para reflexão do Paulo, algumas ele já tratou no livro, mas outras aqui me surgiram, inclusive, dos estudos que eu fiz também, não sobre a prova oral, calma aí, caiu aqui, não sobre a prova oral, mas sobre as declarações prestadas por escrito, como foram mencionadas pelo professor Tucci quando estudei a prova documental. Essa, então, é uma questão, né? Primeiro, né? Foi mencionado pelo Paulo, inclusive falando do sistema português, mas eu acho importante reiterar como que a gente compatibiliza a admissibilidade dessa prova por declaração de parte no nosso sistema com a vedação do 447, parágrafo 2º, inciso 2º, do impedimento da parte de depor como testemunha, e com o 408, parágrafo único, que diz que as declarações de ciência a redação não provam o fato em si, né, provam apenas a ciência. Tem autora, a Clarissa, confundo o nome, Clarissa Guedes, se não me engano, eu confundo o sobrenome, mas acho que um excelente trabalho dela sobre direito probatório, civil, processual civil e penal. Daí ela extrai uma vedação à atribuição de eficácia probatória para declarações da parte em seu próprio benefício, declarações escritas, porque essas declarações provariam apenas a ciência, mas não provariam o fato, né, que a parte declara ter ciência.
Então, uma primeira questão é isso, como a gente compatibiliza no nosso sistema. Segundo, né, como valorar esse elemento de prova? Porque dizer que é por persuasão racional, persuasão racional acho até melhor, né? Livre convencimento motivado, se a gente tem um desvio muito grande, por exemplo, uma decisão baseada exclusivamente nessa prova, né? Na própria declaração da parte prestada oralmente, ali já no contexto do litígio. Isso é uma má interpretação de provas apenas, isso chega a constituir uma violação ao ordenamento jurídico, apta a ensejar, por exemplo, no nosso sistema, um recurso especial, acho que em Portugal seria um recurso de revista, né? Essa discrepância muito grande dentro do livre convencimento motivado. Porque no nosso sistema a gente não tem nenhuma regra dizendo que isso sirva apenas como para complementar. Se é livre convencimento motivado, eventualmente pode, em alguma circunstância, ser utilizado como um elemento suficiente de prova. Em outras, isso pode ser um absurdo. Então, acho uma questão importante, assim, de difícil enfrentamento. Eu até mencionava com Paula essa questão de circunstâncias, né, e comparando a prova por declaração prestada oralmente com aquela declaração escrita que mencionou o professor Tucci, que às vezes a declaração escrita depende do contexto, mas às vezes ela pode ser até mais fidedigna, mais confiável, especialmente quando é uma declaração, um documento escrito da parte que no processo faz prova em seu favor, mas que quando foi declarado, objeto da declaração, o litígio ainda nem existia. Então, é possível extrair, às vezes, de uma declaração escrita, um valor mais, uma confiabilidade maior nessa valoração do que a declaração que é prestada ali já com a plena delimitação de quais são qual é a causa de pedir, quais são os fatos controvertidos, e a parte, naturalmente, tem interesse em ser vitoriosa naquele processo. Então, esse outro confronto aí, acho interessante abordar, Paulo. Outra questão que me parece interessante é a distinção, e isso remonta novamente a Capelletti, entre as declarações que têm natureza diversa, né? Então, a gente tem no processo, ele já falava isso, declarações de vontade, então, declarações que definem o objeto do processo, causa de pedir, para quem entende que ela integra, eu entendo que ela define o objeto do processo, e há declarações que servem a demonstrar que aqueles elementos que compõem o objeto do processo, aqueles fatos, efetivamente ocorreram e, portanto, a pretensão deve ser acolhida. Queria saber se, no seu entendimento, é possível, a partir dessa prova por declaração de parte, que em princípio seria uma declaração de ciência e não uma declaração de vontade, se seria possível modificar, adaptar o objeto do processo, extrair daí manifestações de vontade mesmo, e não de ciência. Isso, novamente, conversa com o trabalho do Gabriel, que escreveu sobre modificação do objeto do processo. Que eram essas questões principais que eu queria submeter aqui para a sua reflexão, para o debate, e falar que eu também já tive, na arbitragem, tive uma dificuldade de fazer o meu cliente ser ouvido. Era uma situação igual ao caso Dombo, ele era a única testemunha que estava presente para dizer o que havia acontecido, na parte contrária havia um funcionário, e precisei suar para ser acolhida a oitiva do representante, né, para tanto uma questão não apenas de igualdade, mas esse direito de ser ouvido, como disse o professor Tucci, né, que é bem valorizado na arbitragem.
Então, essas eram as provocações, os questionamentos, e novamente parabenizo o Paulo pelo trabalho e aguardo aqui as suas considerações. Obrigada, Suzana. Obrigada, Clarice. Paulo, por favor. Vamos lá, estou tentando organizar as ideias aqui. Vamos lá. Com relação à prova da ciência, e não do fato em si, como é que a gente conseguiria acomodar isso numa eventual declaração por escrito, já fazendo um link com a questão da prova, enfim, da pré-constituição da prova nesse sentido. Eu não... Como é que eu vou dizer? Eu entendo que a prova por declaração da parte, ela, na essência, ela deve ser oral. Por que que eu acho que ela deve ser oral? Agora, emprestando o que a gente já conhece bem da prova testemunhal, eu acho que a prova oral, seja o depoimento da parte, seja a prova testemunhal, ela tem um ingrediente que, na minha opinião, nós não podemos abrir mão, que é a espontaneidade. Então, aquele interrogatório, aquelas perguntas e reperguntas feitas pelo juiz, feitas pelos advogados, coisa muito comum na arbitragem, né, fazer o cross-examination, isso me parece fundamental para caracterizar e dar o valor probatório para a declaração da parte. Por que que eu digo isso? Porque eu entendi a ideia de pré-constituir a prova antes mesmo do litígio. Isso pode ser mais fidedigno, por uma série de motivos, e o sujeito, naquele momento, ainda não tem um risco de parcialidade, digamos assim. Ele não vai contar a história enviesada, digamos assim. Essa preocupação é muito frequente em Portugal. É interessante o risco da mentira no processo. Então, se estuda muito isso lá, e aqui eu vejo muito pouco as pessoas falando sobre isso. Existe um preconceito. Não, eu não vou dizer que a própria parte vai lá depor, mas ela, óbvio que ela vai narrar alguma coisa que vai ser favorável a ela. Ela não vai ser tão desleixada a ponto de fazer alguma coisa diferente disso. E lá em Portugal eles tentam até classificar essas coisas, isso me chamou muito a atenção. Mas, Paulo, dá licença, mas justo em Portugal que eles vão falar isso? Pois é, sem justo nenhuma lá. ironia aqui, sem nenhuma ironia, mas justo lá nos meus ascendentes por parte de mãe, viu? Olha, meu amigo. Pois é. A expectativa. Olha, Paulo, aqui muito entre nós, desculpa. É melhor a parte não falar, é melhor determinadas partes não falarem mesmo. Não falar bobagem. Porque, pô, nossa, a gente está estudando seriamente aqui, quer dizer, um assunto super interessante, pelo menos não é lugar comum, faz a gente refletir, todos nós e tal, mas é complicado isso aí, porque a responsabilidade é sempre nossa, do advogado. Você vai deixar seu cliente se expor lá, uma pergunta que inesperada, o sujeito não é muito firme. Quer dizer, é uma coisa, porque a gente tem que. Eu não falei nada sobre isso, nós estamos falando do aspecto técnico, né? Mas tem que pensar nisso também. É melhor que ele nem vá na sala de audiência, né? O modo de falar, quer dizer. É incrível isso aí, tem que sopesar muito essa questão. O advogado tem que ser psicólogo, tem que entender da situação humana, porque tem cliente que fala um monte de abobrinha, né? Um monte de besteira. A questão bem estratégica, né, professor? Em detrimento dele mesmo, em detrimento dele mesmo. Outro dia, a Clarice estava falando da arbitragem, viu, Clarice? O que a gente sabe é que tem árbitro e árbitro, tem árbitro que a cabeça é assim. Quanto mais trabalha no contencioso como eu, atender, não, eu não, ainda bem que eu tenho uma visão pela universidade, uma visão mais aberta. Mas geralmente é o meu perfil que pega o código na cabeça e tudo não pode sair daquele esquadro. Tá? É essa a dificuldade. Eu tenho que falar para os meus amigos, mas puxa vida, vamos aqui abrir e tal. E às vezes eu sou bem compreendido, às vezes eu acho que é razoável. Eles não estão pedindo mais do que isso e tal.
Agora, numa arbitragem que eu tive na CCBC, o cliente deu a causa para. Não o meu, eu como árbitro. Mas ele foi ouvir. Primeiro que desacatou completamente os árbitros. Chegou a falar, quer dizer, um empresário, uma questão grande na área de laticínio, problema de planta industrial. Ele falou, não vou entrar em detalhes, mas um monte de asneira. E ia perder, e acabou perdendo pela própria declaração dele lá. Eu não me lembro se aí foi depoimento pedido pela outra parte, não me lembro, mas eu sei que foi uma. Eu acho que foi as duas coisas. Porque ele não, ele não tinha sido pedido. Uma parte tinha pedido o depoimento pessoal da outra, e aí chegou lá, o advogado falou: não, é meu cliente que é. Foi isso mesmo. E aí o advogado, duas ocasiões assim, uma questão lá do Rio, do negócio de direitos autorais, como é que chama lá? O ECAD. O ECAD, que é na CCBC também. E aí também ele queria ouvir, até foi um cara que chorou lá, um músico, ele acabou chorando lá na não para comover, chorou mesmo espontaneamente e tal. Mas muito bem. Desculpa, Paulo. Você responde. Não, obrigado, professor. Então, o risco é sempre esse, né, do sujeito mentir no processo, e aí eu tento, bem superficialmente, que não era objeto do trabalho, mas falar um pouquinho sobre o sujeito que não fala a verdade, ele está mentindo? Não, porque o sujeito ser considerado, para ser considerado mentira, ele tem que conhecer a verdade e falseá-la dolosamente. Então, a falsa percepção da realidade é enquadrado como erro honesto, Boa, né? Paulo. Essa falsa recepção, falsa percepção da realidade é boa. Que me leva, eu não me seguro, desculpa, mas são Imagina. as quatro verdades do Carnelucci no livro dele que ele escreveu com 32 anos, não, com 34 anos, uma coisa assim, da tese de concurso, a teoria geral da prova, na quinta página, na sexta prova, ele fala que o processo tem, ele está falando ali uma sociologia da prova, que o processo tem quatro verdades. Isso é um espetáculo. A vontade do autor, aliás, as quatro verdades. A verdade do autor, a verdade do réu, a verdade do juiz e a verdade. É exatamente isso que você está falando, pô. Não, eu nem estava chegando tão longe. Eu estava imaginando aquela falsa percepção mesmo, aquela pessoa que vai ser ouvida, sei lá, como testemunha, e pergunta para ela: o sujeito estava em alta velocidade? O sujeito estava voando. Aí fazem a perícia, o sujeito estava 30 quilômetros por hora. A pessoa não sabia. Teve uma falsa compreensão do que estava acontecendo ali. Eles chamam lá de erro honesto, esse tipo de situação. Paulo, é que você é uma pessoa educada, pô. Mas o livro do Batistella Criminalista, está lá exposto na minha biblioteca. La bugia nei tribunali. Tem a versão portuguesa, A Mentira nos Tribunais. E ele faz uma classificação que eu, na minha vida, sigo. Matei minha avó para não ir em compromisso umas 15 vezes, até que um dia um cara falou: mas quantas vós você tem? O negócio é o seguinte, é o que o Batistella fala de mentira conveniente, é isso que você está falando, falsa percepção. É a mentira conveniente, a mentira social, a que nós todos, sem cometer pecado sob a ótica da Bíblia, no meu caso, estou dizendo. Quer dizer, esse não é pecado venial, essa mentira social, né? Essa mentira que você não está causando mal a ninguém. É isso que você está se referindo. Quer dizer, é a falta percepção, que você é mais fino do que o Batistella. É a falsa percepção dos fatos, né? Enfim. Né? Enfim, mas então, voltando para a questão da prova da ciência ou a prova do fato em si, eu acho complicado fazer essa pré-constituição da prova, colocar a declaração por escrito. Eu entendi que vale a pena, em alguns momentos antes do litígio, isso pode ser mais fidedigno, mas, na minha opinião, perde um pouco da espontaneidade, perde um pouco da possibilidade do contraditório. Mas depois a gente pode submeter ao contraditório e, se precisar, convoca o sujeito para depor em juízo. Não sei, eu não vejo com bons olhos essa documentação da declaração da parte,
enfim, por esses motivos, assim, especialmente da oralidade. A oralidade, para mim, na prova... E eu falo a mesma coisa sobre a prova testemunhal. Apresentar um testemunho por escrito, o que é muito comum na arbitragem, mas na arbitragem você convoca a testemunha, você estabelece o contraditório sobre o que as testemunhas, as partes vão falar. Algumas câmaras disciplinam assim, né? Se apresenta por escrito, estabelece o contraditório prévio dos advogados e tal, e o sujeito vai também depor em juízo. Aí eu acho que fica mais... evita surpresa. Aí está a colaboração que o professor Tucci falou, aí eu aceito bem. Mas só a declaração por escrito em substituição ao comparecimento, eu acho que aí a gente vai subverter um pouco a ideia da declaração. É a ideia que eu tenho. Só para esclarecer, Paulo, assim, eu nem penso, porque tem declarações e declarações, né? Qualquer documento escrito normalmente contém uma declaração. Então, tem esse modelo de uma declaração, olha, estou aqui declarando isso, isso, isso. Tem um e-mail enviado para um colega narrando o que aconteceu, que é uma declaração de ciência. Então, pode ser uma declaração espontânea da parte, dado no momento anterior, em que não havia a ideia do litígio, e que aí sim, eu acho que talvez nessas situações tenha um valor maior. Concordo com você, que a declaração montadinha é sempre mais difícil, né? Mas essas outras tantas declarações, né, então, eu concordo com você. registros... Então, daí se você só me permite uma questão, Paulo, até nessa linha, a gente está falando aqui de registro por escrito, né? Mas a gente tem hoje a possibilidade de você fazer esses registros de forma por vídeo, ou às vezes até por áudio, né? E aí, quando você fala de um registro prévio por vídeo, por mais que tenha havido uma preparação, você tem aí uma série de elementos que você pode usar na valoração daquela coleta que foi eventualmente feita, né? A linguagem corporal que a parte eventualmente vai trazer e que ela demonstra naquele vídeo. E eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa considerar também, né? Sim, sem dúvida, eu concordo, e essa linguagem corporal, no processo judicial, claro, as audiências sendo gravadas hoje fica muito mais fácil, né? A gente ter o juiz, não vou dizer que ele vai valorar o posicionamento corporal da parte, alguma coisa assim, mas pode contribuir ali como meio indireto, de ele, enfim, dar sopesar esse tipo de um sujeito que está titubeando para falar, porque quando vem tudo por escrito, você não sabe a entonação de voz do sujeito, você não sabe o que pode ser para bom ou para ruim, né? Porque às vezes, como disse o professor Tucci, às vezes o sujeito não é aquele litigante profissional, então ele vai ficar titubeando na frente do juiz, vai falar bobagem. E outra coisa, Paulo, né? todos nós, a maioria de nós aqui pode falar, tudo bem, veio a pandemia, isso que nós estamos fazendo legal e tal, muito bem. Mas nós, professores, o contato, a ideia física com o aluno é muito mais, sobretudo o aluno de graduação, é muito superior. E aí dá para você distinguir, é a percepção humana, que na internet muitas vezes você não consegue. É o interesse do aluno, a fisionomia do aluno, a atenção do aluno. Isso é insuperável. E o juiz também, estou de acordo com você, claro, o juiz também tem essa percepção. E aqui vou dizer mais, mesmo sem explorarmos o tema do seu livro, que nós estamos hoje examinando, o comportamento com a pessoa com a boca fechada na audiência é muito importante. Não quando você vai discutir uma obrigação, mas em matéria de direito de família é fundamental. Até num caso, a minha mulher e minha filha estavam fazendo uma audiência, eu me permito aqui dizer, estavam fazendo uma audiência e advogando para o homem. E a parte do outro lado virou-se num determinado momento, que a minha mulher estava falando com o juiz lá e tal, caso de família e tal, ela virou para minha filha e falou: como é que o seu pai aguenta sua mãe? Como é que o Tucci aguenta sua mãe?
Você imagina só a cara que a minha filha fez. E aquilo foi reprimido pelo juiz, porque o juiz entendeu, o juiz de família tem essa sensibilidade, mas pegou mal para a Chuchu, entendeu? Porque ela não. Depois ela pediu desculpa e tal. Então, eu tive clientes também terríveis, quando eu fiz no começo da minha profissão, assim, comportamentos e que são declarações corporais, né? Isso acaba sendo extremamente importante na percepção do juiz. Por isso que é muito melhor, mesmo como você está dizendo, a declaração presente do que a declaração escrita, que também é possível. Na arbitragem, vocês falaram, é mais a expert witness, né? Que é diferente um pouco, mas também é possível convocar para depor em juízo, é claro. Então, vou seguir adiante aqui. Tem mais duas questõezinhas. A primeira, questõezinhas não, questões que eu anotei aqui brevemente, mas que são, eu diria, o professor Mazei, são questões faixa preta. Então, vamos lá. Pode ser prova autônoma, a prova por declaração da parte? O emprego dela, na essência, lá no direito português, ela começou sendo como uma prova residual, quando eu não tenho prova nenhuma, que era o caso Dombo, não tenho prova nenhuma, eu ouço a parte. Mas não foi assim que foi adaptado pelo sistema que positivou. Então, lá eu posso requerer em conjunto com as demais provas, etc., só que tem as peculiaridades que a gente tratou. Na jurisprudência, até na segunda edição, agora desse livro Prova por Declaração de Parte, que já saiu, na segunda edição eu achei acórdãos novos, recentes, em que isso foi discutido. Pode ser prova autônoma ou ela tem que ser uma prova corroborada por outras, ainda que por indícios. Então, a jurisprudência lá em Portugal está se inclinando no sentido de admitir como prova autônoma. Não é ainda unânime, mas eles entendem que vai ser, ela num contexto probatório, talvez ela receba uma valoração um pouco menor, talvez. Mas quando ela é prova única, ela pode sim definir o litígio, não há a menor dúvida. Lá eles estão se inclinando nesse sentido. E aqui no Brasil, eu entendo que dá para a gente empregar a mesma lógica. É evidente que o sujeito não vai, em sua consciência, acreditar e confiar única e exclusivamente nessa prova. Ele vai tentar demonstrar por indícios. Por exemplo, num caso em que, de uma seguradora, que eu imagine lá que eu não contratei um determinado produto, e aí fica essa disputa, contratou ou não contratou determinado produto lá da seguradora ou do próprio banco, uma negociação que tenha sido feita verbalmente, para a gente usar um exemplo mais fechado aqui, me parece que o banco, por exemplo, pode demonstrar por indícios que a parte contratou aquele produto, dizendo, ó, a parte tradicionalmente contrata produtos como esse, no passado já contratou tal e qual produto, então não é nada inédito na conduta dela perante o banco isso. Não é o fato em si, mas é algo indiciário, é algo no entorno. Então, o sujeito tem que se dedicar a produzir. Para o professor Egas Muniz de Aragão, que sempre dizia, a parte, ele para tratar do ônus da prova, ele dizia, olha, o ônus da prova como conduta da parte, é quase que um não tema, porque o sujeito tem que se dedicar a provar tudo, o que ele achar relevante para ele, independentemente do que diga o código. Ah, mas será que isso é meu ônus ou não? Se tem condição de provar em teu favor, porque senão você vai sofrer as consequências da ausência da prova. Então, prove, sob pena de você se responsabilizar pela consequência negativa que possa vir. Então, é mais ou menos isso. O sujeito pode produzir uma prova, essa prova por declaração da parte, quando não tiver prova nenhuma, e o juiz encampar isso como prova suficiente para ele vencer a causa. Entendo que sim, é exceção, claro que é exceção, é evidente que é exceção, mas não tem nada no nosso sistema, me parece, que vede isso. Mas, de novo, vai ser uma absoluta exceção. E com relação à adaptação do objeto do processo com base nessa prova,
Eu concordo com você sobre salvo engano, você disse que as provas de ciência, as declarações de ciência integram o objeto do processo. Não? Não, não, as de vontade. E as declarações de ciência, ordinariamente, servem para demonstrar Tá. aquilo que se quis, né, As veicular de, como uma pretensão. a de Então, vontade, deixa eu desculpe, só eu fazer tinha um anotado errado intervalinho aqui. aqui. Professor Tucci tinha um compromisso, queria deixá-lo à vontade. Eu ia pedir, olha, eu queria, obrigado, Clarice, eu queria agradecer muito, e mesmo que não para falar tanto assim, mas quando tiverem outra, me convidem, que eu sempre, eu podendo, claro, sempre para dar aí os pitacos e tal. Eu quero abraçar muito todos e reiterar o meu agradecimento de estar podendo participar aí, tá? Vejo meus orientandos antigos aí, inclusive a Fernanda, o Fábio, o Renato. Muito bem. Um abraço grande para todos. Tá? E Obrigado, Obrigada, particularmente professora. para o Paulo Obrigada, aí, professor. o Paulo que é culpado aí de todas essas declarações aqui. Um abraço, obrigado, Suzana. Obrigado, Obrigada, professor. boa noite, professor. Um Obrigada, Boa abraço noite. professor. Boa grande. noite. Até logo. Nós seguimos aqui com o debate. Por favor, Paulo. Então, eu entendo que não seria possível adaptar o objeto do processo com base nessa prova. Essa prova ela se destina a fazer a prova direta do fato. Então, o fato que a declaração de vontade, enfim, que já integrou o objeto do processo, aqueles fatos narrados na petição inicial ou na defesa, enfim, mas fins do objeto do processo ou na petição inicial, não me parece que eu possa complementar. Essa é uma preocupação, se a prova por declaração da parte poderia agregar algo em termos de causa de pedir. Eu acho que essa é uma preocupação, pelo menos em Portugal, é uma preocupação. A parte pode narrar fatos, mas calma lá, tem um limite. Ela pode esclarecer melhor os fatos, ela pode esclarecer o juiz, ela pode contribuir, mas ela não pode agregar causa de pedir nova. Isso não dá. Eu Então, acho que a questão fica mais nebulosa, Paulo, quando a gente pensa em defesa. Então, vai à parte e narra um pagamento, narra alguma coisa nesse sentido, que o tema de... Assim, eu falo de manifestação de vontade porque na livre docência eu estudei nessas bases, né, tentando diferenciar o que é manifestação de vontade e o que não é. Mas o tema o que requer alegação no momento da contestação, ou o que pode advir das provas dos autos, mesmo sem apelação, sem alegação. E aí, se o pagamento pode ser extraído dos autos, mesmo sem alegação, por que ele não pode ser considerado numa prova por declaração de parte? Essas são as dúvidas aí. olha, uma brincadeira que o professor Bedag fez uma vez, essa pergunta é tão fácil que eu vou pedir para o Beneduce responder essa. Porque, de fato, acho complicado incluir uma matéria de defesa a partir de uma declaração posterior da parte. Isso eu acho muito complicado. Uma matéria que deveria estar, uma exceção que tinha que estar lá na defesa do sujeito. Então, eu tenho dificuldade não vejo essa plasticidade no processo judicial. E também não vejo na arbitragem, mas tanto assim. Mas, de qualquer forma, eu acho que não seria possível agregar a partir da prova, e no nosso sistema isso só apareceria ordinariamente na fase instrutória, agregar uma matéria de defesa, mas estabelece o contraditório depois, etc. Não me parece possível. Existe uma rigidez mínima no nosso procedimento que não aceitaria esse tipo de inclusão superveniente. Eu acho que foi quase tudo aqui, acho. Será que faltou alguma Não, coisa? faltou uma. Cabe Qual? recurso especial, se o juiz der uma viajada nessa valoração, isso é uma violação à lei, a gente pode considerar que uma violação assim,
ao que se reputaria persuasão racional. Então, ele realiza uma persuasão irracional, apresenta lá. Isso pode ser alegado como, né, fundamento de recurso social? Vamos pensar aqui, vamos lá. Você está tentando fugir dessa, né, Paulo? Eu percebi. Você viu? Não deu certo. Para mim que a Clarice não deixou. Não, o pessoal está implacável aqui. Então, vamos lá. Imagine se o sujeito... Estou tentando bolar um exemplo para ver se vai dar certo aqui, se fecha com o raciocínio. Então, vamos imaginar o sujeito que vai prestar essa prova por declaração de parte e ele, claro, como qualquer prova oral da parte, seja por declaração, ela pedindo ou sendo requerido o depoimento dela, pela outra parte, ela vem a admitir que, como no caso lá, admitir que ela descumpriu o contrato, por exemplo, como foi o caso lá da Infraero que eu falei no começo. Vamos imaginar. Ela diz que descumpriu, extrai-se da narrativa dela que ela teria descumprido o contrato. Aí o juiz tem uma falsa percepção da narrativa, porque, na verdade, não se extrairia dali essa conclusão. Então, ele valorou equivocadamente a narrativa da parte. Esse é o exemplo? Não, deixa eu te dar um exemplo. A parte fala, eu paguei. E essa é a prova do pagamento. Uhum. É réu e fala, eu paguei. Essa é a única prova do pagamento. E o juiz fala, não, prova por declaração de parte, o livro do Paulo Osternack Amaral é admissível, persuasão racional, acolho a demonstração do pagamento com base na prova produzida, reconheço que o pagamento é improcedente. Isso é uma violação à lei, em alguma medida, assim, seja o cabimento de recurso especial? Puxa vida. Eu acho que não. Eu acho que não enseja o julgamento. Eu acho que não enseja o recurso especial. Porque como é que eu vou dizer? Essa fundamentação que ele adotou como verdadeira, não vejo isso como algo viciado. Porque se a parte tivesse dito eu paguei e o juiz adotasse a solução inversa a essa prova, aí me parece que seja mais fácil tentar justificar. Mas ele adotando como razão de decidir essa prova, acho mais complicado. Pensando, fazer um recurso especial para dizer o quê? Para tentar demonstrar que não teve pagamento. Então, a gente vai esbarrar na questão, claro, obviamente probatória, mas como que eu vou demonstrar se essa é a prova única? Se o sujeito tivesse uma demonstração de que não houve pagamento, ele tinha que ter feito, talvez, no momento apropriado. É porque, para quem considera que a declaração da parte em próprio benefício não tem valor, né, que é o que se pensa normalmente no nosso sistema. Daí violação pelas regras parte... de prova. Não. Então, o defeito não seria na decisão, propriamente, seria na admissão da prova. O juiz não deveria... Na atribuição de valor, né? Então, a essa prova, na admissão e na atribuição de valor, nas duas coisas, eu acho. Entendi. É uma pergunta, tá? Sim. Indo pela admissibilidade da prova, eu acho que fica bem mais com cara de recurso especial. Eu consigo demonstrar que essa não é, por exemplo, isso não seria uma prova atípica, que isso seria uma prova irregular, porque não foi requerida pela parte contrária. Por exemplo, o professor Marinoni diz que ele faz essa distinção das provas ilícitas das provas irregulares, né? Vindo lá do Nuvoloni, para fazer essa distinção das provas irregulares das provas ilícitas, e a prova teria sido irregularmente produzida, por exemplo, porque a pretexto de uma prova atípica, descumpriu-se o rito previsto para o depoimento de parte, que uma parte tem que pedir o da parte contrária, por exemplo.
Então, eu acho que daí seria possível. Aí o recurso especial, mas a valoração que o juiz fez está correta ou incorreta, aí é mais difícil de aceitar um recurso especial. Mas se a gente parar um passo antes na admissibilidade, aí fica bem mais, é mais fácil, talvez, negar do que admitir a prova. Por violação de uma regrinha, ou violou o 385, ou violou o 369, porque não era caso de prova atípica, e daí a gente ia nesse regramento da admissibilidade. Aí acho possível, sim, sem dúvida. Possível. Obrigada. Mas, Bom, obrigada, Clarice. O Eli tá assim, doido para ele poder fazer as considerações dele, porque ele estava nesse exemplo do pagamento quando você estava falando, Paulo. E eu também já sei que parece que o Gabriel também tem questionamentos, então eu sei que a gente extrapolou um pouquinho aqui do horário inicialmente previsto, mas eu acho que é muito importante que a gente, até pela riqueza desse debate, que a gente ouça não só o Eli e o Gabriel, mas se alguém mais quiser se manifestar, eu acho que a palavra fica aqui franqueada, fica aqui aberta. Eli, por favor. O meu ponto vai ser rápido, até porque o Gabriel está aqui também como convidado, e então eu daria preferência para ele. Mas o ponto que a Clarice tocou é interessante, porque assim, sem qualquer outra prova nos autos, o sujeito vai lá e declara que houve pagamento e o juiz acata essa defesa e julga improcedente, por exemplo, a cobrança, eu não sei se é um problema de admissibilidade propriamente dito, acho que é um problema de valoração. E ainda que ele pudesse reconhecer, como a Clarice disse, baseada no seu livro, olha, a gente pode acatar aqui uma declaração da parte, o grande problema é que somente a declaração da parte para levar à extinção com resolução de mérito pela improcedência reconhecendo o pagamento poderia ser insuficiente. Ao que a outra parte poderia dizer o seguinte, não, é suficiente porque não existe nenhuma prova documental e tampouco seria possível pericial para corroborar que não houve o pagamento, então o que me resta é a declaração. Aí, então, a gente chega num segundo estágio, a gente está falando aqui do pagamento, mas você deu o exemplo da improbidade, a gente vai chegar em situações em que a declaração sozinha ela vai parecer que é suficiente. A declaração acompanhada de outras provas, ela vai precisar ser acompanhada de outras provas e assim vai. Então, a gente vai, sempre nesse campo, a gente vai ficar tateando no escuro, né, para saber aonde alcança essa declaração da parte ou não, né? E claro, como eu disse, ninguém em sua consciência vai confiar exclusivamente na sua própria declaração, né? O sujeito teria que ser muito egocêntrico para dizer, não, já que eu falei, está dito, então tá provado. Então, o sujeito, por exemplo, na questão do pagamento, quando você falava, eu estava pensando aqui, imagine lá que era existiam 32 prestações para o sujeito pagar. Ele prova, e está sendo cobrado da 32ª, só a 32ª. E ele não consegue provar que pagou a 32ª, mas ele consegue provar que pagou 31 parcelas pontuais antes. É a prova do fato direto? Não é, porque a cobrança é de uma parcela específica, mas ele se esforça para fazer prova indiciária, provas no entorno do fato principal, para que a partir dela você possa inferir, talvez, ou fazer um raciocínio presuntivo, você consiga inferir a demonstração do fato principal. São exercícios, né? Como disse o professor Tucci, ele não falou habilidade, mas é alguma coisa assim, a habilidade do advogado em tentar orientar a parte para construir aí uma história bem concatenada. Acho que a questão passa por aí também. Acho que o Gabriel... Gabriel, por favor. Boa noite, todo mundo me escuta? Perfeitamente. Tá dando para ouvir? Saí correndo, estava dentro do Uber, consegui chegar. Aí estava meio instável. Paulo, obrigado primeiro pela apresentação. Comprei seu livro
antes do lançamento, ele levou um mês para chegar, juro que eu fiquei ansioso. E é problemático também, porque a Clarice está aí, toda vez que ela participa, eu fico a vida inteira pensando, fico várias semanas pensando. Então é muito problemático participar quando a Clarice está junto. Estou percebendo. Paulo, assim, eu vou fazer o contraponto praticamente de todo mundo, porque eu estou estudando agora não, faz 5 anos, epistemologia, notadamente epistemologia do testemunho. Então, me parece bastante importante. Com relação a essa questão da Clarice, é bastante interessante, porque me parece, e como disse o Eli, que é uma violação, a questão é uma questão de valoração da prova. Então, a eventual violação é uma violação à lei epistemológica. Se há ou não há suficiência probatória com uma única declaração. E aí a minha questão é essa. A minha questão eu, quando comecei o seu texto, eu queria entender, porque eu achei bastante interessante, a classificação já como prova da declaração da parte. E aí uma coisa que eu tenho visto é que muitas vezes a gente estuda direito probatório e o raciocínio probatório às vezes fica de lado. E aí o que acontece? O processualista, em regra, ele tem um instinto epistêmico bastante positivo, que é dizer, bom, nem todo elemento de informação capaz de corroborar uma hipótese foi regulada pelo legislador. Daí vem a ideia de prova típica, e me parece bastante interessante isso. Mas o raciocínio contrário não é feito. Ou seja, se o legislador colocou um elemento ou um meio de prova, regulamentou um meio de prova no código, isso necessariamente é prova? E aí a minha pergunta cai no campo da epistemologia. Na epistemologia do testemunho, a gente tem 2 correntes muito fortes. Uma antirreducionista, que diz, não, eu aceito o testemunho, e a não ser que haja algum evento contrário, uma contradição ou uma prova contrária, eu tenho que aceitá-lo como verdadeiro. Portanto, eu posso acreditar em P na proposição via T, via testemunho. E aí outras pessoas dizem não, que é o caso do reducionismo. Não, só o testemunho por si só não é suficiente. Eu preciso de corroboração. Eu preciso de outros elementos para corroborar. E aí nisso eu caio num presuntivismo, porque se eu sou antirreducionista, eu vou buscar um standard ao contrário, de insuficiência probatória, porque eu tomo ele como verdade e vou buscando elementos que tirem valor desse testemunho. E de outro lado, se eu sou reducionista, eu digo não, eu tenho esse testemunho aqui e preciso de elementos que corroborem. E aí cai na grande debate. Eu posso ter outro testemunho que corrobore? Aí eu caio numa petição de princípios, né, que é um problema lógico inferencial. A minha pergunta a declaração, prova por declaração de partes, ela é antirreducionista ou ela é reducionista? Ou seja, eu estou assimilando isso apenas e tão somente porque o legislador diz que é prova, ou existe um fundamento epistêmico, como existe a inferência, por exemplo, e aí aqui eu divido, a Clarice, por exemplo, falou dessa ideia eu mais ou menos fiz uma associação com a filosofia da linguagem, tá, Clarice? A ideia de ato ilocucional descricionário e ato ilocucional constitutivo. Porque se eu constituo algo com meu ato, aquilo eu posso provar com a declaração. Mas se eu tenho algo demonstrativo, será que isso é suficiente? Qual é o embasamento epistêmico que sustenta a ideia de declaração como prova? E aí, disso, eu faço a minha segunda pergunta. O direito é a única ciência, se eu posso chamar de ciência, em que a tese corrobora a si mesmo. Em que a proposição repetida corrobora a si mesmo. Então, vamos lá, no processo penal, a vítima chega na polícia e diz, João me assaltou, João me violou. Essa é uma hipótese, ela tem um status epistêmico de hipótese, portanto, objeto de prova. E aí a polícia vai buscar. Aí, no meio do caminho, ela chama a vítima para prestar um depoimento. Ela diz, João me violou, ou João me assaltou. Pronto, eu tenho um elemento de prova. Então, eu tenho uma pseudomutação epistêmica por um procedimento. A repetição da proposição corrobora a própria proposição. Então, a depender do momento processual em que eu estou. Portanto, eu digo, Gabriel deve R$15 a Paulo.
e aí depois eu venho e digo, Gabriel deve R$ 5, R$ 15 a Paulo. É claro, se você me diz, não, mas ele pode especificar, ele pode detalhar, você está tomando como elemento inferencial, portanto, há aqui algo mais do que o próprio testemunho como fonte de conhecimento, a inferência. Qual é a inferência? Então, eu preciso avaliar se elas são válidas. A inferência é a coerência. Coerência é um elemento inferencial válido? Me parece que não. Ele trouxe detalhes. Detalhamento, e aí a psicologia do testemunho é rica nisso, de elementos detalhados, é um elemento inferencial para atribuição de verdade? É uma regra inferencial válida? Me parece que não. Então, aí a gente precisa avaliar quais são as regras inferenciais. Então, eu pergunto, o que você acha dessa mutação epistêmica de P, que vai passando o procedimento, a tese vai virando elemento de corroboração, e, por outro lado, essa ideia de prova por declaração de partes é antirreducionista, ou nenhum dos dois? Ela é antipresuntivista. Obrigado, Paulo. E desculpa por me alongar muito. Não, obrigado, Gabriel, pelas contribuições aí. É isso que a gente espera, na verdade, de ser torrado e retorrado, né? Então, vamos lá. Só deixa eu fazer uma observação. Como eu vou depositar em junho, eu vou aproveitar suas respostas e absorvê-las para eventuais torradas. Então, vamos lá. O que eu posso te dizer? Esse exemplo que a Clarice trouxe é um exemplo limite, né? A questão do pagamento. Essa é um exemplo mais difícil, né? É mais teórico, e por isso também muito complicado. Normalmente, a ideia de uma prova como essa não vai ser simplesmente melhor esclarecer o que se determinou na petição inicial, por exemplo. A ideia, porque isso seria colaboração, isso seria, na minha opinião, o interrogatório de que trata o 139, inciso 8º, sem função probatória, muito mais com função, na minha opinião, de colaboração mesmo, de dever de esclarecimento, talvez do juiz em relação à parte, ou da parte em relação ao juiz, alguma coisa assim. Quando eu penso na prova por declaração da parte, eu penso muitas vezes como forma de melhor, não é explicar os fatos, mas é agregar talvez valor ao que foi narrado antes. Por exemplo, questão de dano moral. Então, imagine uma situação gravíssima que aconteceu com alguma pessoa e o sujeito ajuizou uma ação de reparação de danos porque sofreu dano moral. Aí o juiz, como não tem uma tabela do dano moral, uma tabela, pelo menos não uma tabela formal, ele vai dizer assim, poxa vida, normalmente nesse caso aqui, sei lá, o sujeito, chutar uma coisa horrível, que o sujeito perdeu uma mão. Então, não, até que nesses casos tem meio que uma tarifação, mas vamos imaginar um caso, sei lá, caso mais simples de, sei lá, companhia aérea, o sujeito perderam a mala dele, tá? Extravio definitivo da mala, porque o provisório, né? Aquele que perde e depois encontra. Então, o extravio definitivo da bagagem do sujeito. Então, quando o sujeito estava indo ao exterior, nesse caso aí, sei lá, o juizado especial dá R$5.000, R$3.000, tá tudo bem. Aí o sujeito ele comparecendo, ele pode explicar, talvez, ao juiz e demonstrar ali diretamente que os prejuízos dele, fora o que ele já demonstrou no processo, foram muito mais graves do que aqueles que ordinariamente aconteceriam. Então, poxa, eu tinha um evento que dá para provar por documentos, mas eu tive um constrangimento muito grande, porque as pessoas pararam de me chamar para eventos internacionais, porque eu acabei não tendo condições de comparecer no horário, porque atrasou o voo, porque perdeu a mala, porque aconteceu isso e aquilo. Então, me parece que a transmissão desse tipo de sentimento, nesse caso, sentimento ao juiz, possa contribuir para que o juiz melhor analise as provas dos autos, quase que como uma regra de experiência, e amplie a indenização do sujeito.
Então, eu vejo a prova por declaração de parte, em muitos casos, ela vai ser corroborativa de outras provas, me parece. No caso de guarda de filho, é muito comum, né? Destituição do poder familiar, mas caso de divórcio, também tenho visto que é muito comum as partes pedirem para ser ouvidos, direito de família, em geral, que daí são casos em que você não tem pode até ter uma prova testemunhal, mas a própria parte narrando o que aconteceu no ambiente privado, isso me parece que ganha um peso diferente e possa, sim, ser admitido como uma prova direta do fato. Me parece que possa ser, sim, como prova direta do fato. E isso eu volto na premissa. O juiz não é um sujeito inexperiente, é um sujeito facilmente enganável. Então, se eu vier com um discurso totalmente super, ultra coerente, sem nenhum tipo de desvio, já vai parecer decorado, e ele vai saber que aquilo não é tal, vai dar um crédito menor, a credibilidade do que o sujeito vai dizer vai ser prejudicada, me parece. Da mesma forma que esse sujeito contar uma história toda enrolada. Então, como é que eu vou dizer? A concatenação adequada dos fatos, a plausibilidade diante da experiência que o juiz tem em analisar essa narrativa da parte, tudo isso me parece que integre o peso, a persuasão que o juiz vai realizar em torno desses elementos para que ele vai ter para julgar, seja de forma autônoma, seja como um elemento corroborativo de outros elementos nos autos, seja como uma prova que, enfim, seja, como é que eu vou dizer, um elemento, enfim, autônomo, que seja exclusivo, como na hipótese do pagamento, me parece que é mais difícil. A gente, em tese, me parece possível, mas na prática acho implausível que isso possa ser um elemento autônomo, que não exista absolutamente nada que possa agregar. Então, talvez, né, Paulo, de um fato mais distante do objeto do processo e da defesa. Esses fatos que são já a própria causa de pedir, a própria defesa apresentada, mais difícil a gente pensar na possibilidade de autonomia da prova por declaração. Mas uma circunstância que vai acabar interferindo de forma relevante, mas que está mais distante disso que é essencial, talvez seja mais palatável, assim, pensar nessa autonomia. Estou imaginando aqui. Eu tenho para mim que é quase... Eu acho que você tem dois critérios assim que me parecem são muito essenciais. Eu acho que você tem que ter necessidade de adequação dentro de um determinado contexto para você fazer a admissibilidade da prova. Eu acho que eu tenho uma dificuldade, Paulo, sendo muito franca, de admitir como uma regra geral a possibilidade de você aceitar em qualquer circunstância. Eu penso, por exemplo, no exemplo do pagamento. Eu acho que você tem N outras formas, para além da declaração da parte, para que você faça a constituição dessa prova. Então, assim, eu tenho muito assim, o olhar parecido com o do Eli, que a gente talvez ainda esteja num ambiente que a gente está tateando onde eu posso admitir, aonde eu não posso admitir, por que posso admitir, por que não posso admitir. Eu não estou longe de ser alguém refratária à ideia, eu acho que a ideia merece reflexão sobre ela, mas eu acho que você admitir em tese, de uma forma geral, eu tenho dificuldade, e eu te confesso que eu às vezes fico pensando assim, será que eu não estou falando de uma completa subversão de regras de distribuição de ônus probatório? Porque quando eu falo de pagamento, por exemplo, se eu simplesmente admito, fiz a afirmação de pagamento e não tem nenhum outro elemento, isso, dentro de uma regra normal de distribuição de ônus probatório, isso é a parte que alegou não cumpriu com o ônus probatório dela. Né? Então, assim, eu me confesso ainda em dificuldade, sem querer de forma nenhuma abrir uma retorrada aqui, mas eu tenho uma dificuldade muito grande a despeito de instigada
que sim, existem situações concretas que existe o desafio de a parte não ter nada além daquilo que ela vivenciou, né? Eu me vejo ainda num ambiente oscilando entre lá e cá, lá e cá, lá e cá. Mas isso é ótimo, isso já mostra que é um tema que deveria ser objeto de um Torrada, justamente porque ele provoca esse tipo de reflexão, né? Mas eu fiquei feliz aqui porque eu tô concordando com a Suzana. Na verdade, eu tô concordando com a Suzana. Por quê? Porque se a gente for aceitar de forma generalizada em todo e qualquer caso, a gente nunca vai julgar com base em ônus da prova, né? A gente sempre chamaria as partes e daí o juiz olharia a declaração de cada uma e ver qual que é mais plausível. E daí julgaria. Não é isso que eu defendo. Não é mesmo. Então, até a questão do pagamento, viu, Clarice? Você levantou essa questão do pagamento aí, e daí esculhambou o nosso raciocínio. Né? Só conturbou. Brincadeira. Então, quando eu pensei esse tema, foi para casos muito específicos e residuais, sem menor dúvida. Tanto é assim que é mais fácil admitir, como o professor Cássio Scarpinella Bueno admitir como prova atípica, e a declaração requerida pela própria parte, do que de forma sistemática, como aceita o professor Eduardo Talamini. É mais fácil, eu acho, como prova atípica, porque a ginástica é menor, me parece. Mas também, como toda prova atípica, e é um tema que também me é muito caro, ela é uma exceção no sistema. A regra são as provas típicas, né? Se eu tenho, até isso eu defendo por escrito, no meu trabalho de provas atípicas, se eu tenho uma prova típica, isso excluirá o cabimento da prova atípica para o mesmo fato. Então, eu coloco ela como uma opção residual mesmo. Então, me parece que dê para encaixar a prova por declaração de parte da mesma forma. Eu só não... A minha defesa, a minha tese aqui, digamos assim, retratada no livro, não se pode vedar, a priori, o cabimento. Porque o sistema não veda. Agora, quando ela será concretamente cabível, aí eu vou ter que justificar o juiz, porque ela é uma exceção. Porque no sistema português é mais fácil, porque tem previsão legal, então é uma prova que tem o mesmo status das outras e tem que ser valorada iguais às outras, é o que eles dizem lá. Aqui a coisa é um pouquinho diferente. Então, como toda prova, se for enquadrar como prova atípica, eu vou ter que justificar, como dizia o professor Barbosa Moreira, cumpridamente, né? Eu vou ter que justificar bastante o cabimento dela. Por que não existe uma prova típica suficiente? Enfim, vou ter que justificar. Mas e também não vai ser para todo caso que vai dar certo. Mas o Beneduzzi, vai lá, Beneduzzi. Posso eu emendar uma pergunta na Suzana, assim, de lés diferendo, na verdade. Você acha que a gente tem sofrido umas influências fortes do common law nos últimos anos, especialmente em matéria probatória, não é que não é a minha praia, se me corrija, mas é a minha impressão, pelo menos. Você acha, aliás, enfim, vocês acham que existe alguma chance no futuro de existir uma certa fusão entre a prova testemunhal e o depoimento das partes? Isso faz sentido? Ou se vocês veem uma tendência nesse caminho ou não? Assim, qual é a sua opinião sobre isso? Eu não vejo, sinceramente, nenhuma tendência, mas eu não veria problema em fundir, até porque tem o código, em alguns casos, admite, né, o testemunho de pessoa impedida, e a parte é um dos impedidos. Então, em determinados casos, o juiz pode aceitar e pode valorar, né? 447, parágrafo 2º e parágrafo 5º, alguma coisa assim. Então, tendência eu não diria, mas não veria problema nenhum. Não acho que esculhambaria o direito probatório e... Não, sendo muito franco, não vejo problema. Porque, ao fim e ao cabo, quem vai analisar o peso concreto de cada uma dessas informações que são inseridas no processo vai ser o juiz. Nesse caso do processo adversarial, não estou falando aqui da produção antecipada da prova, e daí já começa uma nova torrada, né? Você começa a falar, dá para fazer uma prova por declaração da parte na produção antecipada? Eu não sei responder, já me perguntaram, eu não sei ainda responder esse negócio. Mas
eu não veria problema não, Veredas, não vejo mesmo. Veredas, talvez a pericial também, né? Pois Talvez é. a pericial entrasse junto aí A também, pericial nessa unificação, né? Já tem ido, né? A gente precisa de um meio próprio, diferente, com regras próprias, enfim, sei lá, pensando alto aqui. Então, a tipificação eu não vejo com maus olhos, né? Então, eu acho melhor deixar a regra do jogo mais clara do que deixar mais aberto, né? No país que a gente tem, no sistema que a gente tem, numa cultura que a gente tem, né? Então, Mas daí para dizer na parte do código sobre prova testemunhal que você pode querer ou acabar com a vedação de ouvir as partes e simplesmente abrogar os artigos do CPC sobre depoimento pessoal, isso faria sentido? poxa, o depoimento, eu acho que não faria diferença, eu acho que não traria prejuízo. Acho que não traria prejuízo. Até porque a disciplina, o depoimento pessoal ali, ela não é das mais... Se comparar com a prova documental, ela é singela, né? É singela. Então, mas dogmaticamente não veria problema. E também fundir, se quiser, com a prova pericial, né? Existe muito esse paralelo na doutrina, da distinção do testemunho para a opinião do perito, se teria na origem algum tipo de distinção relevante aí e tal. Eu entendo que tem, mas é outro tema que se traz com frequência. É porque tem testemunha técnica, né? Eu entendo que já é possível no processo judicial também, então... Enfim. Verdade. Bom, gente, acho que chegamos aqui às 9 horas, acho que foi riquíssimo o debate, acho que só o debate que tivemos ao final, para além das aulas do professor Cruzitucci, do Paulo e da Clarice, eu acho que mostra o quão importante foi a gente ter a oportunidade de trazer o tema para o debate, e acho que é fundamental, Paulo, como o professor Cruzitucci disse, que a gente tenha esses temas novos sendo debatidos, né, sendo instigados, a experiência portuguesa sendo trazida à luz do sistema que a gente tem no Brasil. E queria te agradecer muito por ter estado aqui conosco, a sua atenção, seu cuidado conosco. Quero agradecer demais a todos aqueles que ficaram conosco até agora, Clarice e Eli, Carol acabou caindo, mas quero dizer que é sempre uma alegria dividir a coordenação do Torradas com vocês, com a Carol e com o Eduardo, e a gente se vê no próximo mês de abril com mais uma edição do nosso Torradas e BDP. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Bom descanso. Tchau, tchau. Gente. Obrigada, pessoal. pessoal. Obrigado. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.